Fala galera, tranquilo? Professor Samuel Salviski, aqui para trabalhar com vocês movimento circular, conteúdo que cai demais nos vestibulares. Tranquilo? Vamos lá? Bom, quando você vai começar a estudar um movimento circular, você precisa saber alguns conceitos iniciais que são fundamentais. Vamos ver quais são eles. Bom, precisa estudar velocidade escalar média e velocidade angular média. Para isso, vamos pensar em uma trajetória circular aqui, ó, certo? Então tem um objeto em uma trajetória circular, e aí ele vai percorrer um certo deslocamento, mas ele também vai descrever um certo ângulo. Pensando nisso, o conceito de velocidade escalar média não é uma coisa nova para a gente, por definição, ΔS por ΔT. Mas se eu pensar que velocidade, para saber a velocidade escalar, eu tenho que saber esse deslocamento aqui, ó. Se eu pegar uma volta completa, eu vou ter um deslocamento de 2πr. Se eu peguei uma volta completa, deu 2πr. O tempo gasto para a realização de um ciclo, isso é definição, é o que a gente chama de período. Por isso que aparece essa fórmula aqui nos livros, 2πr por t. Mas eu também tenho que saber o conceito de frequência, que é número de ciclos por tempo. Por isso que se eu tiver um ciclo, eu tenho um período, e a famosa formulinha que a frequência é o inverso do período. Por que você está falando disso agora, prof? Porque dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência, porque ficaria aqui, ó, 2πr 1 sobre t, que vai ser o 2πrf. Beleza? Mas o que mais vai importar para a gente aqui agora, lógico que isso aqui é super importante, é o conceito, algumas grandezas angulares que a galera acaba confundindo. Velocidade angular é o quanto de ângulo você percorre em um intervalo de tempo. Então, se você olhar aqui na figura, eu tive esse deslocamento de ângulo. Então, eu tenho uma velocidade angular. E como que eu calculo isso? Fazendo analogia, velocidade escalar, deslocamento escalar pelo tempo. Velocidade angular, deslocamento angular pelo tempo. Se eu der uma volta aqui, eu vou percorrer um arco de 2π radianos. Só que se eu der uma volta, o tempo gasto em uma volta é um período. Por isso fica 2π sobre t. Certo? Aí, dividir pelo período é sinônimo de multiplicar pela frequência, já falamos disso, eu tenho 2πf. Coloquei essa relação aqui, ó, porque se você pegar essa parte de baixo aqui e multiplicar pelo raio, você vai ter a de cima. Então, se eu pegar a velocidade angular, desde que ela esteja em radianos, e multiplicar pelo raio, eu vou ter a velocidade escalar. Isso vai acontecer para qualquer grandeza angular. Tem uma grandeza angular, vou pegar, multiplicar pelo raio, vou ter a grandeza escalar correspondente. Então, velocidade correspondendo à velocidade, posição correspondendo à posição, aceleração correspondendo à aceleração. Só para não passar em branco, lembra que a unidade de frequência é uma unidade de tempo a menos 1. Por exemplo, se eu tiver 2 Hz, 2 ciclos por segundo, eu vou ter 2 ciclos dividido por 1 segundo. 2 ciclos por segundo é o que a gente chama de 2 Hz. Hertz, então, guarda isso. É o quantos ciclos você tem em um segundo. Comprei uma TV e ela tem uma frequência de 480 Hz. Significa que a tela dela fica trocando a imagem 480 vezes a cada segundo. Beleza? Valeu, vamos lá. Seguinte, ainda dentro desses conceitos iniciais, a gente também tem que estabelecer o conceito de aceleração angular e aceleração escalar. Aceleração escalar é a taxa de variação da velocidade escalar, e a aceleração angular vai ser a taxa de variação da velocidade angular. Aceleração escalar média e aceleração angular média. Lembra que a aceleração no sistema internacional é dada em metros por segundo ao quadrado. Eu vou sempre trocar esse metros por unidade de ângulo. Então, aqui vai ficar radiano por segundo ao quadrado. Beleza? E eu também posso usar a relação, dá para a gente demonstrar que se eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, eu vou ter a correspondente escalar. Tranquilinho, galera? Bom, então lembra disso. Grandeza angular vezes o raio, desde que ela esteja em radianos, eu tenho a correspondente escalar. Muito importante, estou frisando nesse assunto. Saindo desses conceitos iniciais, a gente vai começar a classificar os movimentos. Vamos lá. Movimento circular e uniforme. Professor, como que eu classifico o movimento circular e uniforme? Aceleração angular igual a zero, ou seja, não varia a velocidade angular. Então, eu posso dizer que a velocidade angular é constante? Sim. Se a velocidade angular é constante, eu vou ter um movimento circular e uniforme. Tá, mas como que eu estudo isso? Você pode continuar utilizando velocidade angular, é a variação do ângulo, que a gente chamou de θ pelo tempo,
ou achar uma função horária, igual a gente fazia no movimento circular uniforme. Lembra do sorvete? S igual a S0 mais VT? Posição escalar final, posição escalar inicial, velocidade vezes o tempo. Troco posição. Se eu pegar essa de cima e dividir tudo pelo raio, então de angular. Se eu pegar angular e multiplicar pelo raio, eu tenho escalar. Então, se eu pegar escalar e dividir pelo raio, eu tenho angular. Então, a matemática me permite dividir todos os termos dessa equação pelo raio. Então, eu vou ter essa de baixo. Posição angular final, posição angular inicial, velocidade e tempo. Certo? Não posso me esquecer que as grandezas angulares, a gente vai trabalhar com elas em radianos, principalmente para sair de uma equação aqui e ir para outra. Beleza, galera? Fechou? Bom, sabendo a classificação, a gente vai trabalhar com algumas aplicações, tá? Vamos lá. As aplicações aqui... Deixa eu tomar uma aguinha. As aplicações aqui estão relacionadas com acoplamentos ou transmissões de movimentos. Basicamente, existem dois tipos de acoplamento. Não fica pensando em acoplamento por correia, por engrenagem, porque sua cabeça, cara, vai fritar. Eu já fiz isso, tá? Então, você vai pensar que existe acoplamento periférico. Professor, por que periférico? Vamos ver. Por esses dois exemplos. Você concorda que essa roda aqui da frente e essa roda de trás, elas comunicam-se movimentos? Por exemplo, esse movimento circular vai ser transmitido para essa, por meio de uma correia, só que essa correia ela está ligada na periferia dessas rodas aqui. Ó. Um outro acoplamento periférico também é por engrenagem. Eu posso transmitir esse movimento circular para essa engrenagem pela periferia. Então, o que acontece aqui vai acontecer aqui embaixo também. Beleza? Vamos pensar então. Acoplamento periférico, a gente não tem eixo comum. Cada rodinha ou cada movimento circular ocorre em torno do seu próprio eixo. Tá? O que eu tenho que saber aqui são algumas relações. Por exemplo, vamos pensar nesse acoplamento como se você tivesse a sua bike lá e a corrente da sua bicicleta. Você sabe que a corrente da sua bicicleta tem alguns dentes aqui, ó. Certo? E a corrente da sua bicicleta é rígida, então ela não estica e também esses dentes não vão encavalar. Por que eu estou falando disso? Porque esse dente aqui de trás, ó, da roda A, ele nunca vai alcançar o da frente. Eles vão ter sempre a mesma distância entre si, certo? Então, aqui deixa eu mudar o ponteirinho para mostrar para você aqui, ó. Esse de trás, ele não alcança esse, que não alcança esse, que não alcança esse. O que isso significa? Que se esse daqui percorrer 1 metro, esse daqui vai percorrer 1 metro. Esse da frente 1 metro, esse da frente 1 metro, eles vão ter sempre o mesmo deslocamento escalar. Se eles têm o mesmo deslocamento e isso ocorre no mesmo tempo, eles têm a mesma velocidade escalar. Beleza? Só que as frequências, as velocidades angulares e os períodos serão diferentes. Por exemplo, se essa roda aqui tiver o dobro do raio dessa de trás, se ela der uma volta, essa daqui vai ter que dar 2, porque vai ter que passar a mesma quantidade de corrente lá aqui. Ah, então se essa é menor, ela tem mais frequência? Sim. Se essa daqui percorrer 360 graus e o raio for o dobro, essa daqui vai percorrer 720 graus. O que acontece com a frequência, galera, vai acontecer também com a velocidade angular. Quanto menor o raio, maior a frequência e maior a velocidade angular. O período já é ao contrário. O período, se essa daqui ó, demorar 1 segundo para dar uma volta, essa vai demorar 2. Então, quanto menor o raio, maior o período, demora mais tempo. Tá, eu entendi isso, eu preciso de fórmulas? Não, mas se você quisesse, existe essas relações aqui. Ó. Para você sair da de cima e vir para de baixo, velocidade eu não posso falar que é 2πrf, 2πrf, 2πrf. Corto 2π com 2π. Ou eu posso usar velocidade angular vezes o raio é a escalar. E angular vezes o raio é a escalar. Então a gente tem o Rafa e o WARA, WBRB. O que isso significa no fundo? No fundo, é o que a gente já disse. Fisicamente falando, matematicamente falando, quando eu tenho duas grandezas que são multiplicadas, elas são inversamente proporcionais. E é isso que a gente já tinha falado. Quanto menor o raio, maior vai ser o número de voltas, maior vai ser o ângulo que eu vou ter que percorrer. Você deve estar se perguntando, professor, eu não enxerguei aqui direito. Ó. Então vamos pensar, se esse dente aqui ó, andar mais rápido que esse daqui, ou esse andar mais rápido que esse da de cima, eu vou ter um encavalamento ali. Então, a mesma quantidade de dentes que eu percorrer aqui, eu vou ter que percorrer aqui. Ó. Isso quer dizer que
ao invés, alguns exercícios que o aluno fala assim, professor, outro dia eu vi ele trabalhando com acoplamento, só que ao invés de trabalhar com o número de dentes, ele estava trabalhando com engrenagens. O que significa isso, moçada? Significa dizer o seguinte, se eu tenho mais engrenagens na de cima do que na de baixo, é porque o raio é maior, porque as engrenagens são iguais, eu tenho que ter um encaixe perfeito ali, certo? Então, se eu tenho maior número de engrenagens, eu tenho dobro de engrenagens em cima do que embaixo. Então, se em cima der uma volta, embaixo vai dar 2. Isso significa que aqui você pode trocar o raio pelo número de engrenagens. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos para o outro acoplamento. Outro acoplamento nós chamamos de acoplamento coaxial. Diferentemente do periférico, o acoplamento coaxial requer um eixo comum. Está vendo que nós temos o eixo comum aqui, as duas rodas? Bom, o que isso significa, prof? Isso vai significar o seguinte, eu vou pegar um carinha azul aqui e outro aqui, ó. Esse pontinho, fiz esse ponto aqui, ó. Esse eixo ele vai girar sem deslizar. Então, se esse ponto aqui der uma volta, esse aqui também vai ter que dar uma volta. Eles estão juntos, girando juntos. Tranquilo? Ah, então se esse aqui der uma volta, esse aqui vai dar uma volta em um mesmo tempo? Os períodos aqui serão iguais. Se os períodos são iguais, se o 2 der uma volta por segundo, o 1 vai dar uma volta por segundo. Eu chamei de A e B, mas pode ser 1 e 2. Então, eu vou ter a mesma frequência. Se esse daqui percorrer 360 graus, esse daqui também vai percorrer 360 graus. Então, eu tenho a mesma velocidade angular. Só que, olha só, vamos analisar o deslocamento. Esse aqui, ó, olha o deslocamento desse. Ele percorreu essa distância. É fácil perceber que o 1 ele vai percorrer uma distância maior. Tranquilo? Então, quanto maior o raio, maior a distância percorrida. Por isso que os deslocamentos são diferentes aqui, ó. Se os deslocamentos são diferentes, é lógico que a velocidade vai ser diferente, porque isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem percorre maior distância ao mesmo tempo tem maior velocidade. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Entendi, mas quero usar a fórmula. Se você quiser usar a fórmula, você poderia pensar em proporção. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Duas grandezas diretamente proporcionais se relacionam por meio de uma divisão. Beleza? Ou simplesmente eu posso pegar essa equação aqui de cima, velocidade angular de A igual a velocidade angular de B, e dividir os dois lados pelo raio, certo? Se eu pegar e multiplicar pelo raio, eu vou ter velocidade escalar. Então eu posso multiplicar as duas pelo raio, ou dividir as duas pelo raio, tanto faz. O que eu estou fazendo? Eu posso pegar qualquer equação e dividir ela pelo raio. Isso daqui, ó, velocidade de A dividida pelo raio, velocidade de B dividida pelo raio, eu volto na velocidade angular. Porque para eu sair de uma grandeza angular e para uma escalar, eu multiplico pelo raio. Se eu tiver uma escalar e for para angular, eu divido. Então isso aqui nada mais é, essa parte de baixo aqui, nada mais é do que a parte de cima ali, ó. O que é a velocidade de A pelo raio de A? É a velocidade angular de A. E aqui também de B. Tá? Se você quiser fórmula, mas se você entendeu que a frequência é a mesma, que o período é o mesmo, e que a velocidade angular é a mesma, e que as escalares são diferentes, isso já está ótimo. É isso que você tem que saber, porque fórmula a gente vai esquecendo. Agora o que entende é melhor. Tá? O que a gente entende é muito melhor. Pessoal, vamos ver um exemplo disso daqui. Estou aqui com um exemplo. Qual exemplo? A nossa nave-mãe, Terra. Vou pegar aqui, vou colocar 3 pessoas, uma na linha do Equador, uma no Trópico de Câncer e outra no Círculo Polar Ártico. Que tipo de acoplamento? Essas 3 pessoas vão descrever movimento circular. Qual que é o acoplamento aqui? Coaxial, porque o eixo é comum. Tá certo? O que isso significa? Significa dizer que, se eu chamar essa daqui de A, olha que letra bonita, essa de B e essa de C, a velocidade angular de A, de B e de C vão ser a mesma. O período também. Todas vão dar a mesma volta, uma volta em 24 horas. Então, todas vão ter a mesma frequência, eu calculei aqui para você. O período das 3 vai ser 24 horas, certo? A velocidade angular de qualquer ponto ali vai ser, se eu pegar aqui, delta θ pelo tempo. Esse ponto vai percorrer 360 graus, esse também, todos em 24 horas. 360 graus dividido por 24 é 15 graus por hora, galera. Tem que saber a velocidade angular da Terra, né? Se eu quisesse trabalhar em radianos, 2π radianos por 24. Corto 2 com
24 fica π sobre 12 radianos. E a frequência? A frequência é o inverso do período. Professor, mas não tinha que estar em hertz? Não precisa. É 1 sobre 24. Horas ficava aqui embaixo, subiu. É disso que eu estava falando quando eu falei que frequência é a unidade de tempo a menos 1, unidade de frequência, tá? Vou aproveitar o gancho aqui para falar de fuso horário. Olha só, aqui eu tenho o Sol. O Sol está bem em cima desse ponto A. Que horas são para esse ponto A? Meio-dia. Então vamos lá no centro da Terra. Opa, o ponto A está aqui. Ó. Aí aqui atrás, ó, eu tenho outro ponto. E essa distância aqui, ó, é 15 graus. São 15 graus. Pois esse ponto que está aqui, ele está 15 graus atrás do A. Para a Terra percorrer esses 15 graus, ela vai demorar 1 hora. Isso significa que para esse amiguinho aqui, ó, são 11 horas. E aqui, meio-dia. Então, a cada 15 graus, eu tenho uma defasagem aí de 1 hora. Isso é o que a gente chama de fuso horário. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vamos pensar agora nos deslocamentos aqui, ó. Esse A aqui, ele vai percorrer esse deslocamento aqui. O B vai percorrer esse deslocamento aqui. E o C vai percorrer esse deslocamento aqui. Ó. Se você pensar, é lógico que o A ele está percorrendo uma distância muito maior do que o B. O A está percorrendo uma distância muito maior do que o B e muito maior também do que o C. Certo? Por isso que o deslocamento de A é maior que o de B, que é maior que o de C, essa distância. Então a velocidade de A também vai ser maior que a de B e que a de C. Certo? Porque eu tenho mais deslocamento no mesmo tempo. Aproveitando o gancho, eu vou falar rapidinho de satélite geoestacionário. Vou colocar um satélite geoestacionário aqui. Ó. Geoestacionário, repouso em relação à Terra. Aqui é a minha casa, olha que casa bonita. Então vamos lá. A antena da minha casa está apontada para um satélite geoestacionário aqui. Ó. Essa aqui é a antena. Pô, a minha casa está andando com a Terra. Se esse satélite ficar parado lá, eu vou perder o sinal. Então esse satélite aqui, ele tem que acompanhar esse movimento aqui. Ó. Aqui ele tem que estar bem aqui em cima, aqui ele tem que estar aqui em cima. Aqui ele tem que estar aqui em cima. Esse satélite, todo satélite geoestacionário, ele vai encontrar-se em cima da linha do Equador. E ele também vai ter o período de 24 horas. Ele vai ter a velocidade angular de 15 graus por hora, certo? A frequência de 1 sobre 24, só que a velocidade escalar dele é muito maior do que a do Equador, certo? Porque a distância dele é maior. Professor, por que um satélite tem que ficar na linha do Equador? A gente vai justificar isso quando estudarmos gravitação. Tranquilo? Então, cuida. Acoplamento periférico, as velocidades escalares e o deslocamento escalar é o mesmo. No entanto, frequência, velocidade angular e período são diferentes. Acoplamento coaxial, que é o eixo comum, velocidades, vou até colocar aqui na tela. Velocidade angular, frequência e período iguais, e esses dois aqui diferentes no acoplamento coaxial. Show? Vamos continuar e falar um pouquinho agora de movimento uniformemente variado. Bom, movimento uniformemente variado. Como que eu estudo? Qual que é a definição de movimento uniformemente variado? A definição de movimento uniformemente variado é a aceleração constante. Mas se aparecer movimento circular uniformemente variado, eu vou definir ele como aceleração angular constante. É um movimento, uma trajetória circular com aceleração angular constante. Tá? E aí, lembra que nós temos duas funções horárias no movimento uniformemente variado, porque a gente estuda assim, em toda a cinemática. Posição, velocidade e aceleração. Então vamos falar de MU. No MU a posição varia? Varia, então tem função horária da posição. Velocidade varia? Não. Aceleração varia? Não. Então, no MU eu só tenho uma função horária, por isso que era o sorvete. No MUV, voltando. Velocidade, posição, velocidade e aceleração. Velocidade varia? Varia. Posição varia? Varia. Aceleração é constante. É por isso que no MUV eu tenho duas funções horárias, que são essas duas aqui, a função horária da velocidade e da posição, que é conhecida de vocês. Eu posso trocar velocidade escalar por velocidade angular, desde que eu divida ela pelo raio. Então eu vou ter o V igual a V0 mais AT, só que em termos de velocidade angular. O sorvetão eu também posso ter em termos de posição. Eu troco posição escalar por posição angular. Posição, velocidade por velocidade, aceleração por aceleração. Então dá para eu ter um Torricelli também com grandezas angulares? Dá. Está aqui, ó. É só trocar. Correspondente. Lembra que a relação entre grandeza angular, mais uma vez, e grandeza escalar é sempre o raio.
Para sair de angular e para escalar, eu multiplico pelo raio e o contrário eu divido, tá certo? Só que para isso as grandezas angulares, elas devem estar em radiano. Esse movimento uniformemente variado, ele não é tão comum quanto o movimento circular uniforme e acoplamento, mas aparece. De qualquer forma, nós citamos. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí. Então, o que eu tenho para falar para vocês é muito obrigado pela paciência, pelo tempo que vocês ficaram aí. Desejar para vocês bons estudos, tá certo? E em breve eu vou lançar uma aula só de resolução de exercícios disso que a gente discutiu, tá certo? Beijo no coração, abraço, tchau! Vou fazer o exercício 1 da página 381 do Hexa, tranquilo? Ele fala que uma partícula vai descrever uma trajetória circular de raio 50 centímetros com um período de 2 segundos e a posição angular inicial é π radianos, tranquilo? No item A, ele vai me pedir a frequência. Como a gente já viu em aula, a frequência é o número de ciclos por tempo, ou o inverso do período. Já usei aqui, ó, frequência sendo o inverso do período, 1 sobre 2, 0,5 Hz. O que são 0,5 Hz mesmo? São 0,5 ciclos por segundo. Hertz é o número de ciclos completos por segundo. Beleza? Bom, vamos lá. Item B. Ele vai pedir a frequência em RPM. Você vai ter que lembrar aqui essa relação. O que diz essa relação? 1 Hz, o que é 1 Hz? 1 ciclo por segundo. 1 ciclo por segundo é igual a 60 ciclos por minuto, ou 60 rotações por minuto. Então, para eu passar de Hertz para RPM, basta você multiplicar por 60. Beleza? Então, multipliquei por 60, cheguei em 30 RPM. Fechou? Bom, continuando o mesmo problema, no item C, ele fala para a gente assim: eu quero a velocidade angular em radianos por segundo. A definição de velocidade angular é o deslocamento angular pelo tempo, só que a gente chegou em uma equação em sala. Se eu pegar uma volta, se eu der uma volta, o deslocamento angular ou é 360 graus ou 2π radianos. Então, se eu colocar 2π radianos, eu vou ter que usar o período, por isso que existe essa fórmula no seu livro. O que é período? É o tempo gasto em uma volta, por isso que eu posso chegar nessa equação a partir da definição. Então eu usei 2π radianos, só que como o tempo é 2, ele me deu o período, então é 2 dividido por 2, eu corto isso aqui, eu vou ficar com π radianos por segundo. Tranquilo? Continuando. No mesmo problema, no item D, ele quer velocidade em metros por segundo, velocidade linear ou escalar. Velocidade ΔS por ΔT. Como ele me deu o período, eu vou buscar o deslocamento nesse período, nesse um ciclo. O deslocamento escalar nesse um ciclo vai ser 2πr. 2πr dividido pelo período. Tranquilo? Então vamos lá. Eu peguei o 2πr, o raio eu deixei em metros, porque ele quer em metros por segundo, é o raio que vai definir essa unidade, e dividi por 2. 2 vezes 0,5 vai dar 1, 1 vezes π. Então eu fiquei com π sobre 2 metros por segundo. Aqui daria para você usar aquela relação. Velocidade angular vezes o raio é a velocidade escalar, que é o tal do velha da bunda rachada. Fechou? Vamos lá. E eu quero saber a função horária da posição angular. Lá em sala, a gente viu que a função horária era como se fosse S igual a S0 mais VT, só que no lugar de posição, eu coloco posição angular. No lugar de posição linear, coloco posição angular. No lugar de velocidade escalar, coloco velocidade angular. Ele me deu que o θ inicial era π lá no começo, e nós achamos que a velocidade angular era π radianos por segundo. Fechou? Então é só isso aqui, ó. Essa é a resposta. Tranquilo? Bom, galera, vamos para o exercício 2 agora, tá? Ele vai falar o seguinte, que duas partículas, dois corredores, eles se movimentam em sentidos opostos, em uma pista circular, e que um deles percorre 30 graus em 10 segundos e outro percorre 15 graus em 10 segundos, em sentidos opostos. Eu fiz um desenho para a gente poder entender aqui, ó. Então eu pensei assim, pô, o A vai andar no sentido horário e o B no sentido anti-horário. Só que aí, eu chamei obviamente um de A e um de B, ele não me deu isso. O B vai percorrer 15 graus em 10 segundos, enquanto isso o A percorre 10
30 graus em 10 segundos. Então vamos pensar assim, o B ele andou aqui 15 graus e o A andou 30 graus, certo? Então o A estaria aqui e o B aqui, ó. O quanto que esses dois andam juntos a cada 10 segundos? 45 graus. Fazendo por velocidade relativa, eu sei que a cada 10 segundos eles vão se aproximar um do outro 45 graus. Só que eu quero que eles percorram os dois juntos somados em 360 graus. Por isso que eu fiz essa regrinha de 3, 45 graus em 10 segundos, 360 graus em x, multipliquei cruzado, cheguei em 80 segundos. Um outro jeito, talvez até o poliedro resolva dessa forma, é achar a função horária da posição angular de cada um. Então eu usei θ igual a θ inicial mais Wt, ou ômega t, θ igual a θ inicial mais Wt. Professor, de onde saiu esse W? Isso aqui, ó. Do B, eu dividi 15 graus por 10, então vai dar 1,5. Do A, eu dividi 30 graus por 10, então deu 3, ó, do A e do B. Obviamente, um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Agora, por que desses 360 graus? Vamos supor que num intervalo de tempo muito pequeno, o B já esteja para cá. O que vai acontecer? Seria como se o B estivesse 360 graus à frente do A. O A está 360 graus atrás do B, ó, perceba, certo? Então, por isso, se eu usar o A como referencial, eu vou falar que a posição angular dele é 0, a do B 360 graus à frente. Usei em graus mesmo. Aí cheguei nas duas funções horárias, quando eles se encontram eu igualo essas funções horárias. Então vou igualar 360 menos 1,5t igual a 3 e t igual a 80. Tranquilo, galera? Então foram os exercícios dessa aula. Bom, galera, eu vou fazer com vocês agora exercício 1 da página 384 do Hexa. Tranquilo? Essa já é a parte de acoplamentos e MCUV. Ele fala que um objeto vai partir do repouso, certo? Então eu já coloquei velocidade escalar igual a 0 e velocidade angular igual a 0. Ele fala que ele vai percorrer uma trajetória circular de raio 10 centímetros e no tempo t igual a 2, a velocidade angular dele vai ser 6π radianos por segundo. O que ele vai pedir? No item A, ele pede a aceleração angular. Por definição, a aceleração angular é a variação da velocidade angular pelo tempo. Qual que vai ser a variação? 6 menos 0. 6 menos 0 vai dar 6 dividido por 2, 3 radianos por segundo ao quadrado. Beleza? No item B, ele pede aceleração linear ou escalar. Lembra que se eu pegar qualquer grandeza angular e multiplicar pelo raio, a gente viu isso em aula, eu vou ter a escalar correspondente. Então, se eu pegar 3 radianos e multiplicar por 0,1, que é o raio em metros, eu vou ter 0,3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E para fechar aqui essa primeira parte, ele quer a função horária da velocidade angular. Ele falou que esse objeto vai estar em MCUV. Em MCUV eu tenho duas funções horárias, da velocidade angular, que é correspondente ao volteu, e da posição, que é correspondente ao sorvetão. Então vai ser V igual a V0 mais, aqui ele está chamando isso de gama aqui, né? A gente usa cada hora uma letra. Então velocidade angular inicial, mais aceleração angular vezes o tempo. Velocidade angular inicial é 0, como ele partiu do repouso, e a aceleração angular que a gente calcula é 3. Então, ômega ou W é igual a 3t. Fechou? Vamos lá. Item D, função horária da posição. A função horária da posição é o sorvetão. Então vai ser θ 0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração t ao quadrado por 2. Como ele não me disse nada, ele deveria ter dito isso, eu vou considerar que a posição inicial é 0, mas ele deveria ter dito para a questão ser mais correta, tá certo? Mais coerente. Então, 0, 0, aqui vale 3, certo? 3 dividido por 2 vai dar 1,5, essa é a função horária da posição. θ é igual a 1,5 t ao quadrado, ou θ é igual a 3 meios t quadrado. Na E, olha que legal, ele pergunta o número de voltas. Aqui o aluno não pode ficar usando frequência e nem período, porque não é mais um movimento periódico. Ele não é um movimento circular uniforme. Ele é uniformemente variado, então a velocidade dele vai aumentando. Não tenho isso em períodos regulares.
É por isso que a gente usa a função horária. Por quê? Porque no tempo t igual a 2 segundos, eu sei que ele percorreu 6 radianos. E aí eu faço uma regra de 3. Uma volta são 2π radianos. X voltas é 6 radianos. Cortei rádio com rádio. Fiquei com 2π vezes x é igual a 6. Já dividi, 6 dividido por 2 vai dar 3. Fiquei com 3 sobre π voltas. Então por isso que nós usamos função horária da posição aqui, porque o movimento deixa de ser periódico. Beleza? Bom, e para fechar essa aula, ele vai falar sobre acoplamentos. É muito legal essa questão, porque nós temos dois acoplamentos aqui, ó, certo? Nós temos um acoplamento entre A e B, entre B e C, e um acoplamento entre A e B. Se você lembrar da aula, B e C tem um eixo comum. Então, se eu pegasse aqui ó, e traçasse uma reta, vamos lá, o B e o C. Se o B der uma volta, o C é a ponta dessa caneta. O C vai dar uma volta também. O que significa isso? Que os dois vão ter a mesma frequência, os dois vão ter o mesmo período, a mesma velocidade angular. Tá certo? Agora, o A e o B é um acoplamento que a gente chama de periférico. Essas duas rodas, ou esses dois objetos, eles se comunicam pela periferia, não tem eixo comum. Ele vai falar, então, vamos para a questão, que eu tenho esse dispositivo, essa bicicleta, que está aí no seu texto, e essa bicicleta se move com uma velocidade de 30 metros por segundo. E ele quer saber qual é a frequência de pedaladas do ciclista. Pô, ele quer coisas lá e perguntou aqui. Eu vou olhar porque eu tenho aqui, ó. Ele me deu a velocidade, eu vou usar essa fórmula. Velocidade é ΔS por ΔT. Vamos lá. Velocidade é ΔS por ΔT. O que vai acontecer? O ΔS vai ser 2πr dividido pelo período. Se eu pegar uma volta, eu tenho um período. Ou 2πrf, porque dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. Tranquilo? Bom, usando essa equação, eu coloquei o raio aqui em metros, ó. Passei para metros. 0,75 vezes 2 vai dar 1,5. Passei dividindo. Fiquei com 30 dividido por 1,5. Vai dar 20π Hz. Só que a frequência de C e de B são iguais. Agora vamos lá. Vamos olhar só essas duas rodinhas aqui, ó. A B e a A. O que vai acontecer aqui com essas duas? O que vai acontecer é o seguinte. A mesma quantidade de corrente que passa em B vai ter que passar na A. Porque essa corrente não estica e nem ela vai encavalando, certo? Então se passou 2 metros de corrente aqui, vai passar 2 metros aqui. Só que como eu tenho o dobro de tamanho em A, se A der uma volta, o B vai ter que dar quantas? 2, para ter o mesmo número de correntes. É isso que a gente chama de acoplamento periférico. No acoplamento periférico, a menor roda vai ter uma frequência maior, então ela vai girar mais, certo? É o caso de marchas em bicicleta. Mas vamos lá, eu não sei se você lembra, mas quando você coloca na marcha leve, você coloca aqui uma parte bem pequena e aqui uma parte grande. E aí você tem que dar um monte de voltas. Por quê? Porque essa aqui é menor, essa daqui é maior. Certo? É o tal do acoplamento. Então, voltando aqui, como o raio de A é o dobro do raio de B, a frequência de A vai ser o dobro. Certo? A frequência de A vai ser metade da frequência de B. Tá? Tem um errinho aqui, ó. Então vamos lá. A frequência de A vai ser metade da frequência de B. Por quê? Se B der 2 voltas, o A tem que dar uma. Se B der 20 sobre π, o A vai ter que dar o quê? 20 sobre π dividido por 2. Então vai ser 10π Hz é a frequência do A. Beleza, galera? Essa aqui, para cada volta dessa, você tem que dar 2. Fechou? Valeu!